Bem-vindos ao Mistérios e Curiosidades. Este tema será o misterioso caso da Operação Prato. Mas, se você for novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Você se torna um misterioso de plantão. Sem mais enrolação, vamos ouvir. Moradores da ilha de Colares, em 1977, relatam avistar luzes estranhas circundando a região de Colares, e misteriosamente, as luzes estranhas eram sempre separadas de cores diferentes, como amarela, roxa, vermelha e sempre atacavam mulheres. As mulheres e pessoas atacadas relatam que, quando esta luz se aproximava, sentiam uma sensação de agulhadas e após isso, um feixe de queimaduras de primeiro grau de 15 centímetros e 2 furos nos seios. A mesma coisa em homens. Ainda por cima, haviam efeitos colaterais que duravam até semanas. Os efeitos eram tontura, dores pelo corpo, desânimo, dor de cabeça, preguiça, às vezes vômitos, fraqueza, os pelos do corpo caem e principalmente na região da queimada. E todos os dias, na ilha de Colares e Baía do Sol, pessoas apareciam no hospital com as mesmas queimaduras e marcas. Os ataques começaram a sair no jornal. Em seguida, os prefeitos daquela cidade começou a pedir ajuda para o governo, que não deu devida atenção, que ignorou aquilo, e sem uma ajuda de fora, a população começou a querer resolver o problema com as próprias. A população começou a andar armadas e disparar contra estas luzes estranhas e quem não tinha armas, compravam fogos de artifício. Ou seja, o caos começou a se instalar. Foi aí que o governo começou a fazer alguma coisa. A Força Aérea Brasileira foi acionada. E um grupo foi formado. Esse grupo era liderado pelo Coronel Irangel. E eles tinham dois objetivos: acalmar a população, óbvio. E segundo, descobrir se algo está realmente ameaçando o espaço aéreo brasileiro. Essa missão foi chamada de Operação Prato. A operação durou de setembro a dezembro e foi encerrada. Sua conclusão nunca foi revelada ao público e deixou a população sem respostas. Isso até 1995. Após 20 anos depois, o Coronel Holanda, como apenas um reserva da Força Aérea, resolve dar uma entrevista para a UFO. Veja o depoimento do coronel. Não, veja, em 1952, 53, eu tinha 12 anos, 13 anos, e estava na janela da minha casa em Belém e apareceu um objeto muito grande, uma luz muito grande sobre a cidade. Eu vi. Quando a Força Aérea foi acionada, chamaram o Coronel Holanda, fazendo piada com a situação, e entregaram o cargo de liderança da operação. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Aí ele disse: então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu uma pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. Encarregado de liderar a Operação Prato, de liderar todo o pelotão. Sabe para onde que eles foram? Sim, para a ilha de Colares. Como eu havia dito, tudo foi acontecendo devagar. Eles coletavam informações das pessoas atacadas e de pessoas que apenas viam as luzes estranhas, e indo aos locais de aparição. Inclusive, ele fala na entrevista, do apelido, que as pessoas deram um apelido às luzes que sugava a energia das pessoas. Porque todo mundo falava. Aí apelidaram logo essas coisas que estavam acontecendo, apelidaram o chupa-chupa, tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Até que, o grupo do Coronel Holanda resolve montar acampamento por noites e mais noites em vários locais de avistamentos. Até que os próprios militares começaram a ver estas luzes, inclusive o Coronel Holanda, que mesmo que acreditava em vida fora da Terra, era um militar. Então, em seus relatórios, por mais que fosse estranho estas aparições, ele não podia falar sobre origens e etc. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da luz, que a moça estava contando, passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre, não? Com oscilação de 1 segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei e disse: pô, pode ser até um satélite. Pô, satélite até às 8h30 da noite ele ainda tem a iluminação do sol. Satélite artificial nosso, sim.
E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou, o satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que qualquer coisa que aparecesse era um disco voador. Eu estava a tirar limpa essa história. E essa era a minha missão. Foi só ouvir os relatos da Baía do Sol, que a opinião do coronel começou a mudar. Como podemos ver, a Baía do Sol é bem próximo à Ilha de Colares. Os números de relatos ali era absurdo. Então, o coronel e sua equipe foram para lá. Vejam o depoimento dele sobre o que houve. Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse: olha aqui, em cima. Olha para cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes, não, tinha uma luz. Ruído. Tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta, como você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Mas uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Mas, enfim, eu já consegui deixar bem claro que algo de errado havia naquele local. Vamos falar sobre o avistamento mais importante do caso, onde os militares veem uma nave-mãe gigantesca em forma de bola de futebol americano. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo. Através das árvores, a gente via que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. Sabendo que vocês queriam. Parou na nossa frente. Ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava, viu? Não via nada, só via aquela luz muito forte, tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço inacreditável, incrível. Nós ficamos parados olhando, e agora? Aí eu fiquei com medo. De repente essa luz azul apagou. Pum. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto que era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Tá parada na nossa frente. Após este avistamento, que o coronel Holanda considera incrível, subitamente, a Operação Prato chega ao fim. Desceram para o coronel Holanda que tudo iria acabar e era para ele fazer um relatório final, para ser enviado ao... Então tinha que ser feito um relatório englobando isso e um relatório final. Eu várias vezes tentei escrever e o que eu escrevia eu achava que em Brasília iam me chamar de louco. O que eu ia escrever é o que eu vi. Quem ia ler não estava lá, não viu, ia me chamar de louco. Lembram-se que a operação acabou de forma estranha, e ele contou tudo. Pois bem, ele foi encontrado morto dentro de sua casa. Existem duas teorias. Uma, que seria assassinato, ou queima de arquivo, por quebra de sigilo militar, e uma segunda, que diz que ele se enforcou no banheiro. Ninguém sabe julgar se é assassinato ou não. Outros dirão que isso é invenção, que é loucura. Eu, sinceramente, descartaria esta teoria. Agora, vejam os momentos finais da entrevista. Nunca falei isso para ninguém que autorizasse publicar. Tá? Estou te falando agora. Já estou com 60, daqui a pouco estou com 70. Se chegar lá, se me desaparecer antes. Tá? Existem histórias das más línguas que dizem que, após o término da Operação Prato, americanos, não militares, vieram ao Brasil para dar entrevista. Isso é mentira. E após os militares irem embora, os ataques continuaram por 3 a 4 anos depois, até cessarem.
Muito bem, eu já vou ficando por aqui, mas desde já, eu convido a você a se inscrever no canal. Você se torna um misterioso de plantão. Até a próxima. Caso tenha algum relato de avistamentos de OVNIs, ou extraterrestres, ou luzes estranhas no céu, comente aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.